Olá, olá, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um Chá de Boneca, esse programa em que eu trago assuntos que interessam a mulheres que querem fazer bonecas de pano artesanais como essas aqui, olha. Então, se você tem interesse em começar a criar bonecas de pano artesanais, ou então já faz bonecas de pano artesanais, mas quer se aprimorar um pouquinho, entender novas técnicas e tudo mais, continua aqui comigo, porque você vai gostar muito de tudo que eu tenho para te mostrar por aqui, tá? E já começa a me seguir também, curte aqui, compartilha com pessoas que você acha que precisam ouvir as dicas que eu tenho para dar aqui para vocês, tá bom? Meu nome é Thalita Mazironi e eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. Então, nesse programa, no Chá de Boneca de hoje, eu vou falar sobre como colocar o enchimento nas bonecas de pano. Então, se você tem dúvida sobre esse assunto, ou mesmo se ainda não surgiu a dúvida, mas você tem interesse em começar a criar suas bonecas de pano artesanais, você precisa continuar aqui comigo. E por que você precisa continuar aqui comigo? Porque toda boneca de pano tem enchimento, certo? A não ser que você esteja falando da roupa da boneca de pano, mas se você está falando da boneca em si, ela tem enchimento. Então, você precisa ouvir isso, porque o enchimento é o que dá forma para sua boneca e é crucial para que ela exista do jeitinho que ela é. Bom, e aqui hoje eu vou falar então sobre o enchimento, né, um pouquinho sobre ele, e eu vou tirar também algumas dicas bem interessantes, bem valiosas para você já colocar o enchimento nas suas bonecas de pano sem problema nenhum, sem ter dificuldades mesmo, né? E para que ela fique de uma forma bonita, né? Porque eu colocar o enchimento, gente, como eu já disse aqui algumas vezes e eu vou continuar dizendo, que é um lema agora que, assim, que me veio na cabeça esses dias e eu acho que é muito importante você também colocar aí na tua cabeça. Que encher a boneca não é colocar enchimento na boneca, mas é dar forma à boneca. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que encher a boneca é colocar enchimento na boneca, mas não é só isso, né? Você precisa, além de colocar o enchimento na boneca, saber como colocar esse enchimento, quando colocar esse enchimento, que intenção que você quer com esse enchimento, porque tem isso também. Muitas vezes você vai querer uma intenção e que você vai intencionalmente não colocar enchimento em partes da sua boneca. Daqui a pouquinho eu explico melhor sobre isso. Então, por conta disso, se você quer criar suas bonecas de pano artesanais, quer começar a melhorar isso, a técnica nas bonecas de pano, você precisa continuar aqui comigo para entender tudo isso, porque o enchimento é crucial para sua boneca. E eu vou te contar uma história. A minha primeira boneca de pano foi essa aqui, ó. Eu já mostrei uma ou duas vezes aqui. Opa! Essa aqui foi a primeira boneca que eu fiz quando eu tava aprendendo a fazer boneca, né? Então, na verdade, essa aqui foi uma boneca híbrida, assim, porque eu fiz uma parte e a minha professora lá que me ensinou fez outra parte. E vocês não percebem aí, mas ela é bem mais pesada do que todas as minhas outras bonecas. E por que ela é bem mais pesada? Porque eu coloquei o enchimento do jeito errado, né? Quando eu fiz a aula dessa boneca aqui, a professora, eu não vou ficar, né, falando bem ou mal da professora, mas assim, ela supôs que eu já sabia fazer alguma coisa. E daí ela foi lá e falou assim, não, agora é só você colocar o enchimento e depois amanhã a gente termina ela. E foi o que eu fiz. Eu fui pra casa e pensei, bom, vou colocar enchimento. O que eu fiz? Eu fui lá na internet, pesquisei como colocar, achei uma mulher lá que colocava de um jeito, fui lá e copiei a mulher e coloquei.
No dia seguinte, eu fui lá com a boneca praticamente cheia. Ela tava inteira cheia. Aí a minha professora olhou assim: nossa, mas que enchimento que você comprou? Aí eu falei: enchimento X, nem lembro, né? Daí ela: nossa, mas ela tá estranha, ela tá assim marcada, né? Aí eu fiquei assim, sabe, bem chateada, porque, gente, a gente coloca todo o nosso carinho, assim, tudo, né? A gente faz o nosso melhor pra fazer o negócio. E óbvio, eu tava aprendendo, eu não sabia como colocar, eu fui lá, pesquisei e coloquei do jeito que eu achava que tinha que ser, né? Que eu vi na internet que colocavam. Aí ela falou: não, não é assim. Daí ela foi tirando o enchimento da minha boneca, assim. Ela tirou quase tudo, ela deixou, acho que das pernas só. Das pernas ficou. Mas o corpo, assim, ela tirou todo o enchimento que eu tinha colocado. Gente, juro pra vocês, eu quase chorei, assim. Porque eu fiquei muito chateada que eu tinha feito. Demorei horas pra encher a boneca. E no fim tava tudo errado. Porque por causa disso, eu coloquei do jeito que eu achava que era, né? Do jeito que eu vi na internet. E ela ficou toda marcada, assim, ficou celulitosa, sabe? Ela ficou toda celulitosa, ficou pesada, não ficou legal mesmo, assim. A minha professora tinha razão, a única coisa que ela podia ter me falado como que fazia, né? Antes, né? Como que fazia, ela podia ter me falado antes como que fazia pra colocar o enchimento do jeito certo. Então, então não cometa o mesmo erro que eu. E fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te dizer como colocar esse enchimento de uma maneira que fique um bom resultado, tá? Agora, assim, uma coisa que você pode pensar é que você não encontra enchimento aí na sua cidade. Ai, meu Deus, eu não tenho enchimento. Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês o enchimento. O que é o enchimento, afinal de contas, né? A gente tem que encher a boneca com alguma coisa que seja fofinha, certo? Porque senão ela fica só isso aqui. Não é isso que você quer. Você quer isso aqui, cheinho, fofinho, né? Então, a gente coloca esse enchimento aqui, né? Isso aqui é uma fibra siliconada que fala, tá? Então, normalmente você compra como fibra siliconada. E a gente compra de pacotões, assim, sabe? Existem pacotes de 500 gramas, de 1 quilo, de 2 quilos, enfim. Então, você compra de pacotão. E um pacote, obviamente, dá pra muito mais do que uma boneca. Então, basicamente, o enchimento é isso. É uma fibra siliconada, né? Tem gente que fala plumante, enfim. E é isso, e pode ser que você more em uma cidade muito pequenininha e não sei o que, e não encontre enchimento de fibra siliconada, né? Pode ser que aconteça isso. Eu acho que agora já é tranquilo de encontrar assim, mas mesmo assim, né? Vamos lá, digamos que você não encontre. Quais são as suas opções? A primeira delas é você buscar na internet. Afinal de contas, na internet hoje tem tudo, e com a pandemia a gente compra praticamente tudo pela internet, né? Então, depois da pandemia, isso se tornou o nosso normal, né? Comprar coisas pela internet. Então, gente, existe sim enchimento para você comprar pela internet. Como eu disse, vem em pacotões grandes. É um negócio leve, então provavelmente o frete não vai ser assim estratosférico, né, de caro. Então aí tá uma opção, você comprar pela internet. Se você tá fazendo boneca, tá começando agora, não quer gastar com isso, não encontra na tua cidade, não isso, não aquilo, o que você pode fazer? Você pode usar enchimento de outras coisas, como por exemplo de um travesseiro. Tem um travesseiro velho, pode ser. Você tem uma almofada velha, pode ser também, né? Então você pode usar esses materiais, né? Ok, tá, conseguiu o enchimento. E agora, por onde começar? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês algumas ferramentas que eu uso para colocar o enchimento.
Então, uma delas que eu acho bem simples, que eu acho que qualquer pessoa consegue, é um palito de churrasco, né? Então, um palito de churrasco ou um hashi, sabe? Aquele palitinho de comer comida japonesa. Ou, sei lá, esses dias eu vi pincel, né? Se você tem um pincel em casa, usar a parte de trás do pincel ali, da bundinha dele. Sei lá, qualquer coisa que seja assim. Teve até hoje, não lembro quando alguém me falou também que usa garfinho de fundir. O garfinho de fundir, ele é até interessante acho que para algumas coisas, mas primeiro que ele é longo. Só que o problema do garfinho de fundir que eu acho é que ele é pontudo, né? Então, a não ser que você use a outra parte do garfinho. Mas assim, pra mim, palito de churrasco é uma ótima ferramenta para te ajudar a colocar o enchimento. E a outra ferramenta, essa que eu gosto muito, muito, muito mesmo, é assim, é essencial que você tenha? Não, não é essencial que você tenha. Mas eu gosto muito e eu acho que me ajuda demais. E pode te ajudar também. Que é essa pinça aqui, olha. Tá vendo? Ela é assim na ponta. Nossa, essa luz aqui tá... Ela faz uma curvinha. Então isso ajuda muito na hora de colocar principalmente assim, ó, um bracinho pequenininho, tá vendo? Na hora de colocar aqui, empurrar pra lá, empurrar pra cá, que essa pontinha curva ajuda muito, ó. Ela entra bem direitinho assim pra colocar. Então, essa pinça aqui, na verdade é pra fazer mosaico. Não tem nada a ver com, se você for procurar pinça de boneca, provavelmente você não vai encontrar essa pinça desse jeito, tá? Então, se você for comprar, procura por, não sei, pinça pra mosaico, sei lá, alguma coisa assim, tá? Bom, então para começar, você precisa de algumas ferramentas para te ajudarem, né? O enchimento, como eu disse, que é aquele ali da fibra siliconada. Eu não vou falar de outros tipos de enchimento, talvez, inclusive me conta aqui se você gostaria de saber sobre outros tipos de enchimento. Mas eu não vou falar simplesmente porque eu nunca usei outros tipos de enchimento, né? Só usei fibra siliconada mesmo. Agora sim, o que tem é diferentes fibras siliconadas. Existem umas que são muito mais caras. Então essa aqui, por exemplo, eu acho que é uma delas. Que é tipo dobro ou até o triplo, assim, do que eu pago no outro saquinho. E por que ela é tão mais cara? Porque ela é muito mais macia. Nossa, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas ela é uma nuvenzinha, assim, sabe? Então vocês vão ver que se vocês forem procurar, vocês vão encontrar de vários preços. E pode ser que a descrição seja a mesma, fibra siliconada, cardada, enfim, mas ela muda nessa qualidade, assim, tem umas que tem uma qualidade muito superior. E é legal porque a gente que faz boneca, assim, com esses tecidos mais fininhos, que aparece o enchimento, né, você percebe, assim, a textura do enchimento. Quanto mais lisinha, menos embolotada tiver o teu enchimento, melhor, né? Outra coisa para você começar a colocar o seu enchimento, antes de você começar a colocar o enchimento, é você passar o molde da tua boneca. Então, por exemplo, eu costurei aqui, desvirei, né? Aí vai lá e passa com ferro direitinho, vê se todas as costuras estão no lugar certo, se tá tudo certinho, se tá muito pontudo. Essa aqui eu não vou nem mostrar muito, gente, porque essa aqui foi um protótipo antigo já.
e ela tá, nossa, muito torta, mas assim, absurdamente torta. Então é isso, é você passar. E por que passar? Porque quando você só arruma, dá uma arrumadinha assim no molde, você não consegue ver todas as partes que ficaram pontudinhas, sabe? Ficou com a costura mais ou menos e tal. E isso é importante porque depois, quando você colocar o enchimento, é capaz de você perceber erros na costura só depois quando você for colocar o enchimento. Então, por isso que eu digo que é bom você primeiro passar esse molde, ver se tem algum errinho. Se tiver, quiser desvirar e recosturar ali, ou então costurar na mão para arrumar alguma coisa. Às vezes uma costurinha ali tá soltando, vai lá, costura na mão para arrumar, sabe? Então, passar faz muita diferença para você ver tudo isso. Se tem pontinhas, se tá ok, se não tá. Isso tudo para começar. E eu falei aqui do enchimento da fibra siliconada, porque é o enchimento que eu uso e eu nunca usei outro enchimento. Mas por que não usar outros tipos de enchimento? Você até pode usar outros tipos de enchimento, como eu disse, né? Usar o do travesseiro, usar da almofada. Só que você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, a fibra siliconada, a gente tem certeza de que ela é antialérgica, antifúngica, anti isso, anti aquilo. A fibra de travesseiro, inclusive, é assim também, que é fibra, normalmente é fibra siliconada também, né? Então é legal até se você não tiver só um travesseiro aí, ou na tua cidade só vende, né? Você consegue achar uma loja que vende travesseiro, mas não consegue achar a loja que vende fibra siliconada, tudo bem, vai lá e compra o travesseiro e usa a fibra do travesseiro. Mas outros tipos de enchimento pode ser que não tenha essa segurança, que atraia insetos, que atraia, enfim, outros bichos. Então, tomar cuidado com isso, né? Porque a fibra siliconada, essa que a gente compra, ela tem todos esses cuidados, né? E garantias. Outra coisa, tem muita gente, eu já vi pessoas falando que usam restos, né? Resto de tecido, resto de coisa. Primeiro que eu acho que fica... tem que tomar cuidado porque eu acho que fica marcado no tecido e, além disso, fica pesado, né? Porque a fibra siliconada, ela é bem levinha. Você usa, por mais que você use, assim, é difícil ficar pesado, a não ser que você faça igual eu fiz ali na minha boneca, que eu já vou contar como que foi, mas ela fica levinha. Então, assim, usar resto de tecido ou restos de fios tem esse porém, né, que não fica tão leve, pode marcar no tecido. E a outra coisa que eu acho que é a pior de todas, que ele não volta ao normal tão facilmente. Ao normal, quero dizer, a forma inicial, né? A fibra siliconada, a gente aperta, ela volta, né? Se a gente lavar essa boneca, por exemplo, né? Claro que lavar com cuidado, não vai colocar na máquina, não sei o que, mas lavar com cuidado, ela vai voltar à forma normal, porque a fibra é assim. Agora, outras coisas, tipo o resto de tecido, de fio, provavelmente isso vai deformar muito fácil. Eu não sei se volta para o estado normal, para a forma normal, né? Então, teria que ver isso. Bom, ok, já tenho os materiais para começar, já sei que vou usar o enchimento de fibra siliconada. E quando que eu coloco o enchimento na boneca? Bom, normalmente depois de costurado e desvirado, né? Desvirado nem sempre, porque às vezes você vai fazer uma boneca que você não vai desvirar, que você vai costurar na mão daquele jeitinho ali mesmo, né? Daí só vai colocar o enchimento sem precisar desvirar. Mas normalmente é assim, você costura, desvira e depois coloca o enchimento.
Mas você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, partes estreitas da boneca, né? Então, essa boneca aqui, por exemplo, ó, parte estreita dela. E todas as bonecas, tá? Eu vou falar, inclusive, que 90% das bonecas, o grande problema é o pescoço, tá? Aqui, ó. Pescoço da boneca, que são partes estreitas e que são mais difíceis de você conseguir manter durinho, assim, ó. Então, quando você vai encher essas partes estreitas, você precisa tomar um certo cuidado para deixar ele durinho, não deixar molengo, né? E também para você não deformar a boneca, porque é muito fácil da gente ficar puxando e repuxando para que isso fique durinho, e daí depois você olha, tá tudo deformado o tecido, tá? Outra coisa, quando colocar o enchimento em partes embutidas. Então, por exemplo, aqui de novo, ó, eu tenho esse bracinho aqui dessa boneca que ele é embutido. O que eu quero dizer com embutido? Eu quero dizer que eu coloco esse bracinho junto com a costura. Quando eu vou costurar a boneca, eu já costuro o bracinho junto, tá? Tá, mas e aí como é que eu coloco o enchimento? Eu já encho ele antes de embutir? Dá pra fazer isso, tá? Eu já fiz, acho que 1 ou 2 bonecas que eu fazia isso. Eu colocava o enchimento nos bracinhos e depois eu embutia ele. Mas eu não recomendo, porque é bem mais difícil de costurar, é desnecessário, na verdade, fazer isso. O melhor mesmo é você embutir primeiro e depois encher. Mas como que vai encher se já embutiu? Você deixa um buraquinho. Então, vai ficar um buraquinho no teu braço aqui. No teu braço não, né? No braço da boneca. Vai ficar um buraquinho aqui. E daí, depois que você embutiu, desvirou e tudo, daí você vem aqui nesse buraquinho, coloca o enchimento no bracinho dela. E daí, depois você fecha com o pontinho invisível, que eu já falei aqui algumas vezes, que você fecha a mão mesmo com o pontinho invisível. Além disso, você pode pensar assim, eu tenho bordado na minha boneca. Por exemplo, essa boneca aqui. Eu vou fazer o rostinho da minha boneca bordado. Eu coloco o enchimento antes ou depois de bordar? Tanto faz, pra ser bem sincera, assim. Hoje em dia eu prefiro bordar depois, tá? E eu acho que eu recomendo bordar depois mesmo, assim. Apesar de ser mais... Como é que eu vou dizer? É um pouquinho mais complicado porque você não tem a parte de trás aqui pra, né, pra ir e voltar. Você tem que fazer tudo pela frente. Então isso é mais chatinho. Mas é melhor você bordar depois de colocar o enchimento, porque, como eu disse, o enchimento ele dá forma para tua boneca. E só depois de colocar o enchimento que você vai ver a forma que ficou mesmo, né? O rostinho, por exemplo, da boneca. Às vezes não fica exatamente do jeito que você imaginou que ia ficar no molde, né? Às vezes fica um pouquinho diferente, um pouco mais arredondado e tal. Então, às vezes a gente faz o bordado antes, depois aí costura, aí fica esquisito, pode ser que fique torto, sabe? Porque você previu de uma maneira e acabou costurando de outra. Às vezes você fugiu a costura um pouco. E não precisa fugir muito para dar uma diferença, sabe? Fugindo um pouquinho só, você já muda o formato. Então, se você for fazer bordado, por exemplo, nessa aqui, fazer o olhinho bordado, né, o rostinho, eu indico e eu faço hoje depois de colocar o enchimento, tá? Então fica aí mais uma diquinha. E como melhorar a minha técnica de enchimento? Se você tá começando agora a fazer boneca de pano, né?
você vai colocar enchimento, já saiba como fazer isso da melhor maneira possível, que é comprando um enchimento melhor, é aquilo que eu falei, existem vários tipos de enchimento no mercado, de enchimento de fibra siliconada cardada, com a mesma descrição, mas existem marcas, né, que são melhores, que tem uma textura mais gostosa, mais fininho. Então, comprar um enchimento melhor faz com que a tua boneca também fique melhor, né? Treinar, gente. Treinar é muito importante, né? Aqui nessa minha primeira boneca, eu nunca tinha colocado enchimento na vida em nada que eu me lembre. E aí, depois dessa aqui, eu aprendi. Eu aprendi como não fazer, né? E é só com o treino mesmo que a gente vai melhorando. Então, você entendendo como que coloca o enchimento, aonde colocar antes, né? E pensar também no tecido pro enchimento. Então, uma boneca com um tecido mais fininho vai aparecer mais o enchimento. O que eu quero dizer com aparecer o enchimento? Se ficar uma bolotinha, um tecido fino vai aparecer. Um tecido mais grosso, tipo linho, por exemplo, ele já disfarça bem mais o... Ó, esse aqui é um linho. Ele já disfarça bem mais qualquer imperfeição que tenha do enchimento. Até se for um enchimento meio ruinzinho, você nem vai perceber direito, porque o tecido aqui ele disfarça. Então, isso também é uma coisa a se pensar quando você fala de enchimento, né? De repente, você não tem um enchimento muito bom, colocar um tecido que seja um pouquinho mais grossinho já te ajuda aí a disfarçar esse problema, tá? Bom, e agora como colocar, afinal de contas, né? Thalita, estou aqui esperando para saber como colocar o enchimento na minha boneca. Como que faz isso? Bom, vamos lá. Eu falei que tem algumas ferramentas que eu uso bastante. Essas ferramentas são o palito e essa pinça aqui, né? Então, o que que eu faço? Normalmente, eu começo colocando o enchimento. Gente, eu vou pegar essa minha reninha aqui, que ela tá toda torta, mas é pra mostrar só mesmo, tá? Porque eu não tinha outra coisa pra colocar, pra encher. Então, eu começo, normalmente, eu dou uma soltada, principalmente se for uma fibra não muito boa, eu dou uma soltada nela, tá? Como não fazer? Como não fazer? Vou mostrar o como não fazer antes de mostrar o como fazer. Porque foi o que eu fiz nessa boneca aqui. O que que eu vi a moça fazendo? E eu achei, nossa, que sensacional, né? Ela pegava com a pinça, eu acho inclusive que ela usava uma pinça parecida com essa. Ela pegava com a pinça assim, e daí ela fazia assim, ó. Ela enrolava assim, e daí ela ia lá e colocava. E ia colocando vários tufinhos desse na boneca. O que aconteceu? Minha boneca ficou toda celulitosa e ficou pesada, porque você vai colocando trocentos milhões de tufinhos assim, que fica muito mais pesado do que você colocar assim, né? Fica esse aqui tem bem mais volume, né? Você preenche muito mais rápido também. Aquela lá eu demorei, como eu falei, eu demorei muito pra encher. Não tô dizendo que você não vai demorar pra encher a tua boneca, tá? Porque demora pra encher bem, encher do jeito correto, da forma, demora. Como eu disse, encher a boneca não é colocar enchimento na boneca, é dar forma na boneca. Então, dar forma na boneca demora mesmo, tá? Mas ali eu demorei absurdamente, porque eu fui colocando de tufinho em tufinho e no fim ficou horrível. Então, assim, olha, primeira coisa, vem aqui, né? Dependendo da tua fibra, se ela não for muito boa,
Faz assim que você já dá uma soltadinha nela, ela vai ficar bem melhor de trabalhar, bem mais fofinha. Daí você tem que prestar atenção em partes. Por exemplo, se aqui não é o caso, né? Mas aqui, digamos, fosse tudo uma coisa só, né? Esses bracinhos aqui tivessem ligados com isso aqui. Então, a primeira coisa, e a orelhinha fosse colocar enchimento também. Primeira coisa, eu vou colocar enchimento nessas partezinhas aqui. Por quê? Porque se você for colocar enchimento na cabeça primeiro e isso aqui ficar para depois, né? Digamos, gente, aqui eu não colocaria enchimento na orelha, mas digamos que precisasse. Você não vai alcançar o enchimento ali, concorda? Então, você tem que sempre pensar estrategicamente, por onde que eu vou começar a colocar enchimento. No caso dessa boneca aqui, por exemplo. Dessa boneca aqui, olha. Eu fiz a entrada de enchimento para ela, ou seja, eu deixei o buraquinho aberto para colocar enchimento aqui, ó. Desse lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Nessa parte aqui, ó. Foi por onde eu coloquei enchimento. Então, pensa aqui comigo. Eu vou colocar enchimento aqui, né? Por aqui, aliás. Eu vou colocar primeiro nessa perna e encher pra lá, e a outra perna vai ficar como? Então, você tem que pensar no caminho que você vai fazer para que o enchimento chegue em todas as partes que você precisa da boneca, né? Então, eu vou colocar lá na cabeça, daí vou descendo, daí coloco nessa perna aqui, para depois eu colocar nessa perna e terminar de preencher aqui e fechar. Porque senão eu não vou conseguir alcançar todos os lugares que precisa para boneca ficar cheinha, né? Então, você tem que pensar em tudo isso, pensar estrategicamente e, inclusive, pensar aonde, né? Isso é uma parte um pouco antes de começar o enchimento, mas você tem que pensar estrategicamente, sim, aonde você vai deixar esse buraquinho para colocar o enchimento. Porque pode ser que você deixe o buraquinho em um lugar que depois você não vai conseguir colocar o enchimento e alcançar onde você precisa também. Então, precisa pensar nisso. E outra dica, uma dica que é bem interessante, que é, além de você abrir, assim, é você colocar o enchimento de uma maneira que seja contínua. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Digamos que eu vá colocar aqui na reninha. Ao invés de eu ir lá, colocar aqui, aí coloquei um pedaço, daí vou lá pra cabeça, soco esse pedaço. Aí depois eu venho aqui, pego o outro pedaço e coloco... Não. Você vai tentar colocar de um jeito contínuo, como se você estivesse colocando o tempo inteiro esse enchimento sem dividir em pedaços. Então, eu comecei a colocar aqui, ó, ok, comecei a colocar, aí eu já venho e já vou pegando outro pedaço para colocar também. Gente, só que claro que você tem que sempre dar forma pra tua boneca para ela não ficar torta. Então, você vai colocar, daí você vai dando forma, continua colocando, vai dando forma, preenche todos os buraquinhos, tá? E assim vai. Então, você tem que ir colocando de um jeito contínuo, pra não ficar uma bolota aqui, outra bolota aqui, outra bolota aqui, e quando você vê o negócio tá tudo marcado no pescoço, o pescoço tá fazendo assim, né? Principalmente o pescoço, que eu falei que é uma parte difícil.
Então, ir colocando de um jeito contínuo e sempre, 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 sempre ir dando forma, que é aquilo que eu falei. Sempre dá forma. Então, você vai colocando, ó, e já vai olhando como que tá ficando a carinha dessa boneca. Vai olhando, ah, não, preciso colocar mais pra cá. Não é só enfiar um monte de enchimento, né, pra colocar contínuo, mas calma, é pra ir parando, dando forma, porque senão, se você não prestar atenção, a tua boneca vai ficar ou olhando pra um lado, ou então vai ficar com a costura tudo torta, então tem que dar forma na boneca. Então é isso, gente. Como colocar enchimento na boneca é basicamente isso, tudo isso que você precisa. Vamos fazer um resuminho do que a gente viu aqui hoje? Hoje eu falei aqui no chá de boneca como colocar enchimento na boneca de pano. Então você que quer começar a fazer boneca de pano, você precisa colocar enchimento na tua boneca. E qual que é a melhor forma de colocar enchimento na boneca? Bom, você tem que tomar alguns cuidados, né? Como, por exemplo, usar o enchimento correto, usar um tecido que né, se você puder usar um tecido que não apareça, saber quando colocar esse enchimento, dependendo do lugar que você vai colocar o enchimento. Se você vai colocar numa pecinha embutida, você coloca depois de já ter embutido essa peça por um buraquinho. Se você for colocar no pescoço, toma cuidado, sempre ir colocando e apertando com o palito para deixar bem modeladinho aqui, não deformar o tecido, fazer com calma. Isso eu esqueci de falar, mas aqui eu falo, fazer com calma, porque é um processo que demora, o enchimento da boneca demora, e você tem que prestar atenção nas extremidades, se tá cheinho, porque ficar aquela extremidade caidinha assim não é legal. Que mais que você precisa prestar atenção? Em partes, em ramificações da boneca, né? Então, por exemplo, você vai ter que colocar aqui nos bracinhos, digamos que eles sejam juntos com o corpo. Você primeiro precisa colocar nos bracinhos, depois colocar no resto da boneca. Não colocar em bolotas o enchimento, tentar colocar de uma maneira contínua. Então, foi tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você comente aqui como que você coloca o enchimento, se você já colocou o enchimento, tem alguma dúvida, quer que eu traga algum outro assunto, curte aqui, compartilha com quem você acha que precisa ouvir essas dicas e também chama pessoas para vir aqui, para fazer com você boneca, é tão gostoso fazer boneca, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, um beijo e até a próxima!